vocês têm que dar meio que um aceite. Pronto, começou a gravação. Depois a gravação, como é o nosso combinado de sempre, vai estar lá no YouTube, tá, do projeto. Então, fiquem tranquilos que tudo que acontecer aqui vocês vão poder acessar depois. E a nossa aula de hoje, como eu falei, é uma aula de conclusão, assim, desse primeiro módulo. Então, é uma aula meio que de revisão de algumas coisas que a gente já falou. E hoje, especificamente, a gente vai fazer em duas partes, tá? Semana que vem é a segunda parte dessa conclusão, desse módulo. E a primeira parte, especificamente, vocês vão ver que é uma parte mais curta dentro do capítulo, que é a parte de leitura e interpretação dos textos motivadores que aparecem nas propostas, tá? A gente já falou um pouco sobre isso no momento em que a gente falou sobre interpretação do tema, né? Eu trouxe algumas propostas para vocês olharem e lerem um pouco dos textos motivadores, mas hoje, especificamente, a gente vai olhar, assim, ver em etapas. Como eu posso fazer essa leitura, essa interpretação desses textos de forma a me ajudar na hora de construir a minha redação, tá? Vocês me perdoem, eu vou ficar fungando hoje, eu até falei mais cedo porque entre ar-condicionado, calor de 45 graus, enfim, eu tô meio resfriado, espero que seja resfriado mesmo, né? Nesses tempos a gente nunca sabe. Mas a gente vai fazendo aqui como der, tá? Então, eu mudei um pouquinho o layout da minha aula para ficar um pouco mais interessante, mais interativo, e aí eu coloquei o objetivo aqui da nossa aula, o principal objetivo da nossa aula, né? Que é entender como interpretar esses textos motivadores que aparecem nas propostas de redação. Além disso, a direção do PVS também pediu que a gente colocasse nas nossas aulas indicações de onde vocês podem estudar, localizar o conteúdo na apostila que vocês receberam. Tá? Então, a partir desse momento, na verdade, a partir da aula passada eu já comecei a fazer isso, mas hoje é a nossa primeira live depois dessa recomendação, então fica registrado nesse slide aqui. Caso vocês queiram estudar esse conteúdo, lendo, né, ali na apostila, ele está no capítulo 8, que é o último capítulo, como eu falei para vocês, e especificamente nas páginas 72 e 73. Esse item que a gente vai estudar hoje é o item 2.1, que está lá como título Uso da coletânea, tá? Depois vocês podem ir até a apostila, localizar com essas informações que eu dei aqui, que vocês vão conseguir ler esse item todo e ter outras informações. Na apostila, como é um item só, está bem enxugado. Eu acho que a aula, tanto a videoaula quanto a aula de hoje, vão ampliar mais algumas questões que aparecem nesse item, mas de toda forma, como eu sempre falo, é bom vocês lerem a apostila, porque ler é uma coisa, assistir uma aula é outra, né? Então, às vezes, algumas pessoas têm mais facilidade de entender lendo, outras têm mais facilidade de entender nessa dinâmica aqui, então vamos tentar ver todas as dinâmicas possíveis para fixar bem o conteúdo, tá bom? Então, apostila, capítulo 8, páginas 72 e 73, só o item 2.1, que o 2.2 já é a próxima parte da próxima aula, tá? Então, o que são esses textos motivadores e quais as funções que eles têm na hora da gente construir a nossa redação, né? A primeira função, assim, que a gente pode destacar de um texto motivador é que ele orienta o candidato sobre os possíveis caminhos que você vai seguir na redação. Na aula de tema, de interpretação de tema, eu lembro que eu falei isso. Às vezes, você lendo o tema, fica muito difícil de entender qual o direcionamento que a banca está querendo de você. E esse direcionamento pode ser feito de duas formas, né? A compreensão desse direcionamento. Primeira, que é o que a gente fez na outra aula, é fazer uma interpretação de qualidade da frase temática. A gente viu palavra por palavra, expressão por expressão. Isso já começa a dar uma noção do que você precisa escrever no seu texto. Mas também, outra forma de entender isso, ou uma forma complementar, é ler esses textos motivadores e, a partir da leitura desses textos, a gente consegue ver o que a banca espera de você. Então, esses textos também contêm um direcionamento que é importante de ser entendido e por isso que os textos devem ser lidos com muita atenção. E, além dessa primeira função, a gente tem uma segunda, que é dar ideias que podem ajudar vocês na construção dos seus textos, né? Então, é muito importante ler esses textos também pensando que eles estão ali para iluminar, de certa forma, o caminho de vocês na hora de construir a redação, né, o esqueleto da redação. Então, dando essa atenção a esses textos, vocês também estão, de alguma forma, se inspirando para construir o próprio texto de vocês, tá?
Eu coloquei essa observação aqui em negrito porque na videoaula, a Conceição, que é a mediadora que gravou essa videoaula, fala muito sobre a questão da cópia desses textos, né? Eles não devem ser copiados integralmente ou parafraseados, né? Eles devem ser sempre lidos e interpretados. E aí eu lembro que a gente falou sobre isso, vocês me perguntaram mais de uma vez sobre usar informações que constam nesse texto motivador. Sim, vocês podem usar. Eu recomendo que vocês usem, principalmente se forem assim, dados estatísticos, coisas que realmente, se não forem, que não constarem naquele texto, elas não vão estar na memória de vocês de outra forma, né? Então, questões estatísticas é legal, de repente, se você quer usar uma fundamentação dessa forma, usar. Agora, pensamentos de outros autores, esse tipo de coisa mais original, entre aspas, tentem não usar. E mesmo que vocês usem um dado estatístico, por exemplo, vocês têm que usar esse dado estatístico condicionado a um ponto de vista autoral. Porque quando você lê e interpreta, você está fazendo uma interpretação própria daquele texto que todo mundo tem compartilhado. Por isso que não é bom que vocês copiem coisas dos textos motivadores. O texto motivador está ali para você, né? Está ali para mim, está ali para o Renan, está ali para o Axel, está ali para todo mundo. E isso significa, se você copiar uma informação do texto motivador, significa que você não tem muita originalidade, né? Significa que você não está adicionando nada ao seu texto. E a redação do Enem, como eu sempre falo para vocês, exige algo de autoral, algo seu, algo próprio. Nem que seja estabelecer as relações. As ideias, elas nunca são próprias de uma pessoa, né? A gente não cria nada. É muito difícil. Você lê, pensa numa ideia que não é sua, é de outra pessoa. Mas é você que vai estabelecer a relação entre aquela ideia de outra pessoa e a ideia que está contida ali no texto, tá? A autoria vem disso, de você conseguir estabelecer as relações. Então, sim, você pode usar uma informação que está ali a informação, não copiar ela igualzinha vem. Mas você precisa condicionar o fato dessa informação estar contida no texto a um ponto de vista seu, pessoal, autoral, tá bom? Então, dito isso, a gente já sabe o que é um texto motivador, como ler um texto motivador, né, quais as funções que ele tem. A gente passa a pensar em algumas etapas para interpretar esse texto motivador, como a gente viu que é importante fazer, né? Não é uma cópia, é uma interpretação de texto. Que eu acho que é a parte que todo mundo tem muita dificuldade. Interpretação de texto é sempre um calo, assim, na formação a nível de educação básica aqui no Brasil, né? As pessoas têm muita dificuldade de interpretação de texto, talvez porque a escola agora privilegie bastante esse aspecto, mas historicamente não privilegiou tanto. Então, interpretar o texto é a primeira etapa para escrever um bom texto, né? A gente escreve baseado em outras coisas, só que a gente tem que interpretar, pegar esse texto, trazer para a gente e ver o que eu entendi, o que eu posso adicionar a essas ideias que estão ali, né? Então, a partir da ideia de pensar em etapas para interpretar o texto, o que a gente está fazendo aqui? Dando dicas para vocês, né? Porque às vezes é muito difícil olhar para o texto e pensar como eu vou interpretar esse texto, como eu posso fazer, qual o caminho que eu posso percorrer para interpretar bem esse texto. A gente pensou em algumas etapas para ajudar vocês na hora de encarar esses textos motivadores ali da proposta, né? Então, a primeira etapa está aqui, né, escrita aqui, que é justamente destacar as palavras ou expressões-chave que estão contidas nesse texto, né? E aí eu retomei o exemplo que eu vou trazer aqui todo, né, da primeira etapa até a quarta, quinta, eu acho que acaba, é justamente de uma proposta que eu trouxe na aula de interpretação de tema, para a gente tentar seguir uma linha lógica, né, de retomar algo que a gente já viu, já que a gente está fazendo uma espécie de revisão. E eu peguei um dos textos motivadores que consta na proposta de redação do Enem de 2018, que foi essa da manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados na internet, que é uma proposta que eu acho que é a das mais difíceis dos últimos anos. Eu peguei essa de propósito porque eu acho que a gente tem que trabalhar com o mais difícil, porque aí vocês vão ficar craques no mais fácil, tá? Esse era o primeiro texto, mas na videoaula a Conceição também fala isso, que a gente tem ali numa redação modelo Enem, CEDERJ, de 3 a 4 textos. Um desses textos pode ser uma imagem ou pode ser um texto que mistura, né, os tipos de linguagem que a gente viu na primeira aula, então pode ser um texto com linguagem verbal e não verbal, tá? Para vocês acessarem também outras informações que não só as informações em código linguístico ali do português, né? Pode ser algo visual.
E esse primeiro texto é um texto escrito tradicional, como a gente está mais acostumado, né? Eu vou ler e, a partir da leitura, quero que vocês prestem bastante atenção e prestem atenção no texto e no que eu sublinhei, no que eu marquei nesse texto, tá? Então, texto 1. Às segundas-feiras pela manhã, os usuários de um serviço de música digital recebem uma lista personalizada de músicas que lhes permite descobrir novidades. Assim como os sistemas de outros aplicativos e redes sociais, este cérebro artificial consegue traçar um retrato automatizado do gosto de seus assinantes e constrói uma máquina de sugestões que não costuma falhar. O sistema se baseia em um algoritmo cuja evolução e usos aplicados ao consumo cultural são infinitos. De fato, plataformas de transmissão de vídeo online começam a desenhar suas séries de sucesso, rastreando o banco de dados gerados por todos os movimentos dos usuários para analisar o que os satisfaz. O algoritmo constrói avançar até chegar sempre a lugares reconhecidos. Tá travando para mim, tá travando para mais alguém? Para mim também tá. A ilusão de liberdade de escolha, que muitas vezes é gerada pelos algoritmos. O que houve? Caiu a internet? Tá travando? Tava falhando, tava travando. Tá, mas deu para entender mais ou menos? Eu vou desligar um pouquinho minha câmera para ver se melhora a conexão. Deu para vocês ouvirem a leitura do texto ou lerem aí? Eu vou fazer uma leitura aqui agora. Tá, então eu vou ler de novo para ver se agora não trava. Às segundas-feiras pela manhã, os usuários de um serviço de música digital recebem uma lista personalizada de músicas que lhes permite descobrir novidades. Assim como os sistemas de outros aplicativos e redes sociais, este cérebro artificial consegue traçar um retrato automatizado do gosto de seus assinantes e constrói uma máquina de sugestões que não costuma falhar. O sistema se baseia em um algoritmo cuja evolução e usos aplicados ao consumo cultural são infinitos. De fato, plataformas de transmissão de vídeos online começam a desenhar suas séries de sucesso rastreando o banco de dados gerado por todos os movimentos dos usuários para analisar o que os satisfaz. O algoritmo constrói, assim, um universo cultural adequado e complacente com o gosto do consumidor, que pode avançar até chegar sempre a lugares reconhecíveis. Dessa forma, a filtragem de informação feita pelas redes sociais ou pelos sistemas de busca pode moldar a nossa maneira de pensar. E esse é o principal problema, a ilusão de liberdade de escolha que muitas vezes é gerada pelos algoritmos. Então, esse texto aqui, eu acho que eu separei esse especificamente porque ele é o melhor de todos para entender essa frase temática. Essa frase temática especificamente não acho que é muito clara, como a gente fez a análise naquela aula da interpretação. Eu acho que ela tem algumas questões, algumas palavras, alguns termos que é um pouco difícil de entender, que são um pouco difíceis de entender. E esse texto aqui ilumina bem isso, né? Como eu posso explicar, parafrasear esse texto, né? Aqui eu nem vou falar muito disso porque é a próxima etapa, mas aqui, nessa primeira etapa, a gente tem que fazer o quê? O que eu fiz já aqui, deixei em vermelho. Destacar as palavras e expressões-chave que estão contidas nesse texto. Então, tem várias, né? Talvez tenha mais até do que eu destaquei aqui. Então, coloquei usuários de um serviço de música digital, que se refere justamente à palavra usuários aqui. Máquina de sugestões, que são esses dados que são manipulados, cérebro artificial, retrato automatizado, algoritmo, rastreamento de bancos de dados, filtragem de informações, ilusão de liberdade de escolha. Isso tudo já começa a formar na nossa cabeça o que a gente pode chamar de uma espécie de campo semântico. O que é um campo semântico? É uma nuvem em que todas as palavras que estão contidas ali, juntas, formam um sentido, formam uma ideia, né? E essa nuvem formada aqui dá justamente a noção da frase temática, que é pensar na manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados na internet. Então, assim que vocês peguem um texto motivador, o que é importante fazer? Destacar as palavras que vocês creem que sejam importantes e que estão relacionadas à frase temática de alguma forma. Essa é a primeira etapa da interpretação, tá?
Passado isso, o que a gente vai fazer? A gente vai resumir a ideia central desse texto, né? O resumo que eu fiz, lembra? Até vocês me perguntaram sobre isso. Ah, professora, como eu posso resumir bem essas ideias para depois eu colocar isso de forma bem enxuta na minha redação? Eu falei, tenta pensar numa frase, ou tenta pensar em 3 ou 4 palavras, tenta pensar em algo bem enxuto para conseguir fazer algo bem resumido. Às vezes é difícil, tanto que eu não consegui fazer isso aqui. Eu tive que fazer uma frase meio complexa, até um período composto, para poder resumir as ideias que estão ali, porque é um texto complexo. Isso também depende da complexidade do que você está analisando. E aí, a partir do que eu acabei de ler, o que eu, Sofia, entendi, né? Qual é a ideia central desse texto? Para mim, a ideia central do texto é de que os serviços por demanda, né, esses Spotify, Netflix, de alguma forma são serviços por demanda, dão a ilusão de que você está escolhendo, mas você escolhe a partir das escolhas deles, o que é uma evidência da manipulação que acontece, né? Ele fala aqui em 2 momentos, por exemplo, os usuários de um serviço de música digital. Eu não sei se vocês usam o Spotify, mas o Spotify tem um negócio de sugestões, tipo assim, um mix, daily mix de coisas a partir do que você já ouve, o que você pode gostar. E aí ele sugere novos artistas, novas músicas que você nunca ouviu, baseado no seu gosto. Como isso é calculado? Justamente a partir de um algoritmo. Né? Eles veem o que você ouve. Ah, eu ouço muito samba, eu gosto muito de samba. E aí o que ele vai me apresentar? Novos artistas de samba que, de alguma forma, têm afinidade com os artistas que eu já ouço. Né? E o texto também dá outro exemplo, né, de que plataformas de transmissões de vídeo online começam a desenhar suas séries de sucesso, rastreando o banco de dados gerados por todos os movimentos dos usuários para analisar o que os satisfaz. A Netflix é um grande exemplo disso, né, gente? Porque a Netflix, acho que tem 1 ano e pouco, 2 anos, inclusive, começou a apresentar, quando você abre lá, a porcentagem de possibilidade de você gostar de um programa. Então, por exemplo, quando tinha, né? Eu assistia Friends. Então, toda vez que entrava uma série de comédia na Netflix, ela ia logo para minha primeira página e aparecia assim, 95% de chance de você gostar, né? Porque eles calculavam, a partir do meu gosto por Friends, que eu de fato gostaria dessas novas séries que apareceram ali de comédia, né? Então, depois de eu ler esse texto, eu interpreto e chego a essa ideia aqui, de que esses serviços de demanda dão a gente a ilusão de que a gente está escolhendo, né? Ah, a Netflix tem um catálogo de milhões, milhões, milhões de títulos, o Spotify tem milhões, milhões de músicas. Eu escolho o que eu quero. Mas, na verdade, a gente escolhe a partir do que eles escolheram para a gente. Né? A partir do que a gente compartilhou de gosto, eles escolhem por nós. Tá? Então, o resumo da ideia central, depois dessa leitura atenta, né, fazendo os destaques, é a etapa seguinte para vocês fazerem uma boa interpretação desse texto. Tá? Deixa eu ver aqui o chat. Thaís, pode falar. Então, professora, é como se fosse uma forma de manipulação sugestiva, é isso? Exatamente. Para me ver se eu entendi, é isso mesmo? É isso. A gente consome a partir do que eles querem que a gente consoma, na verdade, né? Essa é a grande questão. E o tema da redação induz a gente a pensar nisso mesmo, de que a gente, na verdade, não tem livre-arbítrio para escolher o que quer. A gente escolhe a partir do que foi escolhido para a gente. Essa é a grande questão. Sim. Entendeu? É só isso. Obrigada. Nada. Fala, Renan. Eu só queria fazer uma sugestão que fala muito sobre isso. Eu ia até esperar o final da aula, mas como está muito dentro do assunto, eu achei melhor falar logo. De um documentário chamado Dilema das Redes Sociais, que fala basicamente sobre isso. Ele é um documentário da Olha Netflix. aqui o próximo slide. Olha, ele é um documentário perfeito para esse tema. É ótimo. É ótimo mesmo, é perfeito para esse tema. Ele foi lançado no passado, acho que foi, né? Ou esse ano, no início do ano. É bem recente, não foi ano passado, foi ano retrasado. Ele deve ter bastante pouco tempo, porque eu lembro que quando ele saiu foi um burburinho danado, e eu assisti, eu gostei bastante, porque não é nem comum ver isso em documentário, ele é bem narrativo, né? Ele tem uma história de um menino. Ele tem até uma narração ali hipotética, né?
Exatamente, ele criou um personagem, e claro, essa narração está acontecendo porque um documentário tem essa ideia, né, de ser informativo. Então, além da narração, a história de um menino acontecendo, essa narração é acompanhada por depoimentos de pessoas do mercado da tecnologia, mostrando, né, na teoria, como funciona tudo que está acontecendo na prática na vida desse menino. Os condicionamentos dele, por que ele compra um tênis X e não um tênis Y, por que ele chama uma menina para sair e leva ela no restaurante X e não no restaurante Y? Tudo isso é bem interessante, está no filme, mas essa etapa o Renan se antecipou, mas é isso mesmo. De alguma forma, vocês já estão começando a entender qual é o processo de interpretar esses textos, né? Então, depois que a gente chegou na ideia central, a gente tem que fazer um salto lógico. Dessa ideia central, como eu falei para vocês têm que tirar pensamentos autorais, né? E como eu faço esse salto lógico? Você tem que construir relações, né? Construir suas próprias ideias, mas relacionadas à ideia principal desse texto que vocês acabaram de ler, né? A gente acabou de ler junto. Então, o que eu comecei a pensar? Isso aqui é a ideia central pensada de forma bem enxuta, né? Como eu falei, 4 palavrinhas, né? Isso tudo aqui virou isso aqui, né? Aquela frase lá virou escolhas controladas por dados, tá? E aí, depois da setinha, vem o que eu pensei, tá? Isso aqui, a primeira parte da setinha é o pensamento que está no texto, a ideia do texto. A segunda parte da setinha é o meu pensamento autoral, tá? A partir da leitura daquele texto, da interpretação da ideia central, o que eu, Sofia, pensei, né? Essas escolhas controladas por dados acabam gerando guetos culturais, bolhas, né? Porque se a gente está condicionado a ouvir as mesmas coisas, pensar as mesmas coisas, assistir as mesmas coisas, naturalmente a gente quer se relacionar com pessoas que consomem as mesmas coisas que a gente, né? Então esse controle dos dados acaba gerando também comunidades em que todo mundo pensa meio que igual, né? A gente viveu e está vivendo ainda esse momento na política, por exemplo, né? De as pessoas de direita terem o gueto delas, as pessoas de esquerda terem o gueto delas, de centro terem o gueto delas, muito motivados por isso, né? Cada uma delas recebe uma listagem de informações que está de acordo com o posicionamento político delas. E essas listagens de informação são acessadas por várias pessoas ao mesmo tempo. Então, esses acessos simultâneos geram essas bolhas que são todas controladas por esses dados, né? O Facebook, o Twitter, o Instagram, todos eles têm acesso a tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente curte, né? Então isso acaba gerando esses guetos, né, culturais, essas bolhas sociais. A segunda coisa que eu pensei foi que essas escolhas controladas por dados, em consequência desses guetos, acabam não colaborando para a diversificação do pensamento, né? A gente acaba vivendo muito numa realidade em que a gente convive com quem pensa igual a gente. E quem pensa diferente é naturalmente eliminado, né? Então, para a diversidade, pelo menos para mim, tem esse lado negativo. Não vou nem entrar nos meus méritos pessoais, tá? De pessoas que pensam diferente, qual é a minha paciência, não. Eu estou falando mais de uma forma geral mesmo, né? De que quando você vive em bolha, todo mundo pensa igual a você, é natural que quando alguém que pensa diferente de você entre nesse espaço, você não tenha paciência, porque você não está tendo que ser confrontado com o diferente o tempo inteiro. Então, quando o diferente chega, você meio que distancia desse diferente para poder continuar vivendo a sua rotina confortável de conviver com todo mundo que pensa igual a você, né? E, por fim, a última coisa que eu pensei a partir da ideia lá das escolhas controladas por dados é de que isso é uma evidência da falta de segurança digital, né? Isso aí eu acho que é uma das coisas mais claras, né? Esses aplicativos, essas redes sociais, esses sites de venda, por exemplo, que a gente compra, a Shopee, todos eles, sabe? Renner, C&A, todos eles têm uma quantidade enorme de informações sobre a nossa vida. Tem nosso CPF, com o CPF você já consegue tudo, né? Você já consegue saber se a pessoa tem dívida, se a pessoa já cometeu crime, se ela já fez tudo, né? A gente tem esses dados aí compartilhados com todas essas redes e a gente não tem a menor segurança digital em relação a eles, né? Porque essas empresas podem fazer o que quiserem, a gente não faz a menor ideia de o que elas fazem com esses nossos dados,
E isso mostra uma falta de segurança digital, né? Algo ruim, na minha opinião, porque a gente nunca sabe exatamente o que essas empresas fazem com os nossos dados. Então, essa é a terceira etapa, é o momento de você pensar por si próprio. A partir do que já apareceu, o que eu, Sofia, posso pensar e criar de autoral? Fala, Renan. Eu só queria botar uma adendo na questão da segurança das informações, que vira e mexe também essas informações que teoricamente estão protegidas nesses sites vazam. Os sites são hackeados. Sim. E não só os sites mais triviais, muitas vezes sites que deveriam ter uma segurança muito forte, que tem Uhum. informações, por exemplo, de banco, Sim. né? Vira e mexe acontece essa falha de segurança também. Com certeza. Isso que você falou, Renan, para dar um exemplo concreto, me lembrou algo que aconteceu essa semana mesmo. Minha sogra comprou uma roupa na Renner e precisou trocar, mas não tinha para o tamanho que ela precisava trocar, e a Renner ofereceu um estorno em dinheiro. Só que eles pegariam os dados bancários dela e depositariam o valor lá que ela gastou na calça. E ela me perguntou: isso é seguro? Não sei o quê. Eu falei: olha, tudo que a gente faz digitalmente, a gente está correndo risco, mas a Renner, né, é uma empresa que tem reputação, não sei o quê. Eu acho que você pode passar os seus dados bancários tranquilo que eles vão depositar o dinheiro. No dia seguinte dela me falar isso, ela chega e me fala que o site da Renner foi hackeado. E ela ficou naquele dilema, não sabia se compartilhava ou não os dados bancários, e acabou que foi melhor não compartilhar, né? Porque imagina, os hackers acessaram esses dados todos de quem já comprou na Renner, enfim, todas as informações, e a gente nunca sabe o que as pessoas vão fazer, né? Quem tem essa mentalidade de hackear nem sempre tem uma mentalidade legal de, vou fazer só coisas boas. Não, muito provavelmente esses vazamentos de dados envolvem questões de perda financeira, enfim, essas questões todas, né? Então, de fato, um meio virtual é um meio muito inseguro para se compartilhar essas informações todas, mas a gente acaba tendo que compartilhar, né? A gente hoje em dia está vivendo na era do Pix, né? Tudo é Pix. Ontem mesmo eu esqueci de transferir o dinheiro para minha psicóloga com antecedência, eu tive que transferir na hora ali com o Pix. O Pix dela é o celular, o meu Pix, para as pessoas mais próximas de mim, é o meu CPF. Olha o risco que a gente está correndo compartilhando essas informações, né? A gente nem calcula mais. Mas a gente vive naturalmente num ambiente de total insegurança digital, né? E quando acontecem esses hackeamentos, essas quedas desses sites, esses hackers invadem, a gente está sujeito a isso, né? Porque, de fato, não existe, pelo menos no Brasil, uma legislação que se preocupe com essa questão dos dados, né? E mesmo se existisse uma legislação, vocês acham que as empresas iam se preocupar em, de fato, resguardar as nossas informações? Elas querem mais ter o máximo de informação possível. Se elas pudessem saber tudo que a gente faz, né, o tempo inteiro, com detalhes, elas gostariam de saber. Então, é claro que também é um problema complexo, porque não envolve só a legislação, né? Outras questões também estão ali presentes, questões éticas, questões morais, que a gente sabe que no universo empresarial isso não é uma questão séria, né? Não é uma preocupação séria. Então, depois que a gente pensou nisso, né? A gente pensou na ideia central do texto, eu trouxe as minhas ideias, e as de vocês podem ser diferentes, a gente parte para a etapa que o Renan trouxe, né? A partir de tudo que eu pensei ali antes, a partir de tudo que o texto me trouxe, eu começo a pensar em repertórios possíveis, né? Eu trouxe esses três, né? Um deles o Renan já mencionou, né? Que é o Dilema das Redes, que é esse documentário da Netflix excelente. Recomendo que vocês assistam, até porque ele é legal mesmo de assistir, não porque vocês estão estudando para redação, nada do tipo, não, é porque é informativo sobre essa era digital que a gente está vivendo. É importante a gente saber, né, como a gente lida com essas informações, como as empresas lidam. E não ficar paranoico, porque o fato é esse, né? A gente está nessa insegurança digital, não tem muito o que fazer, tudo é virtual hoje em dia. Nossa aula aqui, o Google está acessando meu computador aqui, já deve ter milhões de informações de tudo que tem dentro dele, e é isso. O que eu vou fazer? Não, não posso fazer nada. Mas esse Dilema das Redes é muito legal, porque ele é bem narrativo, ele é interessante, ele acompanha um menino, um adolescente, e vai mostrando como é um adolescente, né, o celular é um item muito importante, vai mostrando os condicionamentos que o celular apresenta para ele, né,
como ele pode conquistar a menina que ele quer conquistar, vai vendo no Instagram que outro menino curtiu a foto dela, não sei o quê, enfim, como isso tudo mexe também psicologicamente com a gente, né? Então é interessante ver esses desdobramentos assim acontecendo na ficção, entre aspas, né? Porque às vezes as coisas acontecem com a gente e a gente nem percebe. Então é bom que a gente assista para poder entender melhor algumas coisas que acontecem com a gente e a gente não entende. O outro repertório que eu quero trazer para vocês é um documentário também da Netflix chamado Privacidade Hackeada, que é esse segundo aqui, tá em inglês, né? The Great Hack, que também traz sobre traz questões sobre essa ideia da insegurança digital, né? Ele fala muito sobre, principalmente, essa questão dos hackers e o que fazer com essas informações, o vazamento dessas informações, o que isso gera, né? Em termos de problemas sociais concretos, né? O dilema das redes também tem muito essa preocupação de como esses problemas que surgem na internet vão para o mundo virtual, vão para o mundo real, né? E é até interessante, porque o título em inglês é The Social Dilemma, né? Então, dilema social, e em português virou o dilema das redes, né? Então, o título americano induz mais a ideia de que esses problemas começam na internet, mas eles extrapolam esse espaço e acabam indo para a realidade, né? E o terceiro repertório, sugestão de repertório, é um livro que é até mencionado no Dilema das Redes, se eu não me engano. O Jaron Lanier, acho que aparece no filme, se não me falha a memória, que é esse 10 argumentos para você deletar agora as suas redes sociais. Eu nunca li, mas estou doida para ler, porque vai ser o empurrãozinho que eu preciso para acabar com todas as minhas redes, que eu já estou sem paciência, então é disso que eu preciso. Mas é um livro que trata sobre essas questões, né? De exposição, de manipulação de dados, de exposição de dados, né? Então pode ser interessante para ser citado. Claro que vocês precisam ler alguma coisa ou ler um resumo para poder falar sobre o livro, né? Eu não li, então não tenho nem propriedade para falar muita coisa. Mas eu vi aqui que a Eliane colocou no chat que foi sobre esse livro, Eliane, que você fez o trabalho, o 10 argumentos para você deletar agora as suas redes? Sim, foi sobre isso. Eu li e fiquei reflexiva em relação a isso, porque hoje tudo que você faz, você tem que estar conectado a uma rede social, ao Facebook, ao Instagram. Então, assim, a gente fica assim, meio naquela, né? Tipo assim, eu preciso para uma coisa, preciso para outra, como é que eu vou me excluir disso? Então, como a senhora mesmo falou, a gente tem que estar se expondo o tempo todo. Sim, é verdade. Eu fico nesse dilema exatamente por essa parte final da sua fala, de que a gente precisa, de alguma forma, estar nesses espaços, né? Por exemplo, o Facebook é uma rede social que eu uso muito pouco, mas o Facebook é a rede social que mais me apresenta, talvez, informações importantes no sentido de trabalho. Quando eu estudava ainda, estava na faculdade, o Facebook tinha um grupo lá da faculdade que era muito importante, todas as informações constavam lá. Então é meio que quase que impossível, né, a gente viver nessa sociedade atual sem viver de fato nesses espaços, mas é bom também ter mais consciência, mesmo que a gente tenha consciência de que a gente está nesses espaços condicionado a vários fatores, né? Fala, Renan. Eu achei importante o que a Eliane falou sobre a necessidade, porque é isso mesmo. Porque hoje em dia as redes sociais elas não servem mais só para entretenimento, elas são serviço também, né? No WhatsApp a gente consegue transferir dinheiro, no Facebook a gente faz compras, e não necessariamente diretamente nessas redes sociais, mas com elas também. Vira e mexe, eu entro num site que oferece algum tipo de serviço, e em vez de eu me cadastrar nesse site, eu me cadastro com a conta do Facebook. Uhum. É verdade. Inclusive, pensando nisso, por exemplo, o meu Spotify, enfim, várias redes sociais são associadas ao Facebook, né? Se eu deletar o Facebook, eu vou ter que fazer tudo de novo, imagina o trabalho. Perde tudo. Exatamente. Então, no fim das contas, não vale a pena. Dá vontade, né? Eu morro de vontade, principalmente chegando naquelas épocas críticas, assim, de eleição, esses momentos mais tensos, dá muita vontade de deletar todas as redes sociais. BBB, né? BBB, exatamente. São momentos críticos, né? Então. Professora? Oi. E, assim, a maneira como eles colocam, eles ficam o tempo todo tentando nos persuadir.
Em relação, por exemplo, eu tenho, fulano de tal tem tantos seguidores, você não tem seguidor nenhum, onde é que você estava esse tempo todo? Eles botam de uma maneira que você se sente culpado de você não ter rede social, né? Tipo, já tem tantos dias que você não posta no stories. Desse jeito. É verdade, é verdade. É bem isso mesmo. Porque se você não está no mundo virtual, é só. Não sei se vocês conhecem alguém que não tem. Geralmente, as pessoas mais velhas, por exemplo, não têm, né? Rede social, essas coisas assim. A pessoa acaba se sentindo meio que excluída, né? Porque sempre tem aquele momento, por exemplo, no meio da família, está ali, eu estou no sofá aqui de casa, eu estou mexendo no meu celular, meu irmão está mexendo no dele, minha irmã no dela, minha mãe no dela, e minha avó, coitada, tá fazendo nada, porque tá todo mundo mexendo no celular e a pessoa tá ali, coitada. Meio que de escanteio. Então, as redes sociais têm muito isso, né? Esse sentimento. Tem até uma expressão em inglês que é assim, ó, que se escreve FOMO. Fear of Missing Out, que é meio que esse medo aquele medo que você sente, às vezes, quando você vai dormir, aí você pensa, nossa, será que amanhã eu vou acordar, o mundo vai ter acabado, nas redes sociais vai ter 1 milhão de notícias e eu perdi tudo. Eu vou entrar numa sala de cinema, quando eu sair, meu Deus, o que vai ter acontecido no mundo? Enfim, é isso, exatamente, medo de se sentir excluído. Esse sentimento. As redes sociais têm muito essa sensação, né? E as redes sociais vão se reciclando, né? Sempre aparecem novas. Agora é o TikTok. E o TikTok é uma rede social que dita muitas tendências, né? Então, eu, no meu outro trabalho, eu lido muito com crianças pequenas. E essa semana mesmo uma menina me falou assim, professora, eu quero muito comprar aquele negocinho que tá super na moda, que são umas bolinhas, acho que é de silicone, anti-estresse, aí você fica Anti-estresse, virando as bolinhas e tal, mas eu ainda não tenho, todo mundo na escola tem, não sei o quê. Então, é isso, sabe? As redes sociais ditam essas necessidades que a gente nem É que tem. nem o fidget spinner, né? Aquele que gira. Todo mundo Exatamente. comprou só porque era moda. Exatamente. Agora está largado nas gavetas aí de todo mundo, já foi para o lixo. E é isso. As modas vão continuar aparecendo e hoje em dia as modas surgem muito pelas redes sociais, né? Não só as modas, né, real de moda de vestir, mas as tendências mesmo. Então, é o consumismo, né? Exatamente. Exatamente. O consumismo está muito relacionado às redes sociais, né? Porque tudo que a gente consome é nesses espaços. Professora, Oi. eu acho que o TikTok também é uma fonte bem acessível para vendas, para divulgar seu trabalho e tudo, né? Ultimamente na Muito. pandemia, então, o TikTok tem crescido aí bastante aí. Foi crescendo. Muito, é verdade. Eu tenho visto muitos anúncios assim no TikTok. Interessante esse ponto que o Matheus falou, porque teve um garoto, não sei se foi do TikTok, que era de uma cantora famosa lá do Nordeste, que ele fez uma brincadeira e postou e foi muito criticado e acabou, entrou em depressão e acabou se suicidando, né? Vocês acompanharam? Não, Eu não vi vi essa isso. história. Nossa, vai para você ver. 16 anos ele tinha, se eu não me engano. Redes sociais, gente, Sim, eu vi é bom isso e ruim, também. né? É bom e ruim. Como tudo na vida também, a gente tem que saber usar. E rede social é uma coisa incrível. Você vai se amostrar e vai ter gente que gosta de você, que vai achar legal, mas 95% vai achar horrível, vai ter inveja, vai desejar seu mal. Então, assim, minha dica é, controlem muito o que vocês postam, tá? Porque sempre tem gente querendo o nosso pior. Ter Então, muita exposição é muito perigoso, né? Uhum. muito, muito, muito. A gente tem que fazer as coisas, ó, na surdina. Ser feliz na surdina, porque É desse jeito, porque também teve uma outra situação de, não sei se vocês acompanharam, uma menina, ela postou a casa dela, olha a minha casa, né? Ela postou a casa dela, era muito simples, então veio entrou uma pessoa que assistiu e ela botou a mulher abaixo de cachorro. Foi uma situação terrível, né? gente, que horror. Terrível. As pessoas são muito ruins, né? O ser humano tá muito. Sempre foi, mas o ser humano agora está se sentindo bem à vontade para ser ruim gratuitamente. Então, É mesmo. Eu vi também um caso, esse foi internacional, que era uma mulher que ela tinha um trabalho dela na internet e tal, e uma vez, acho que ela estava em live ou gravando um vídeo. Ela estava em casa,
normal, e do nada um fã dela, o suposto fã, invade a residência dela pra falar com ela. Meu Deus. Invade completamente a privacidade dela, ela se assusta, né? Porque Uhum. tem um Tipo o louco que aconteceu com a invadindo Ana a minha Hickman, casa. né? Tipo isso. É. Tipo isso. No caso, era um fã, por sorte, não tinha intenção de Fazer machucá-la, né? nada, Não foi né? agressivo. Mas, assim, sem noção completamente. É. O John Lennon foi assassinado por um fã, né? Sei lá se a É gente pode chamar verdade. de fã, mas o negócio é complicado. Então, para a gente finalizar, depois essa digressão foi boa, eu gostei. A gente fugiu um pouquinho, mas estava tudo fazendo sentido aqui. Vocês mesmos apresentaram vários repertórios aí que fizeram lembrar a partir do que a gente veio pensando. E aí, a última etapa dessa interpretação é justamente selecionar as ideias que podem constar no seu plano de texto, como a gente viu na aula de planejamento. Sempre façam um plano de texto, porque o plano de texto, né, começa a estruturar a redação que vocês vão escrever lá no espaço específico para redação. Lembrando que o plano de texto não é escrever a mesma redação a lápis e passar a caneta depois na definitiva. Tá? O plano de texto é organizar as ideias de forma que elas façam sentido para depois passar para o texto corrido, como a gente conhece como redação. Tá? Então, o que eu fiz aqui? A partir das ideias minhas, tá? A partir dessa exemplificação que eu estou fazendo com vocês, eu elaborei um plano de texto meio mais ou menos, tá? Porque vocês vão ver que a conclusão eu não coloquei as propostas. Mas a ideia é que, aqui na tese, a tese obviamente vai estar na introdução, tá? Eu poderia ter colocado a introdução aqui. A ideia é que a tese seja a seguinte: a manipulação dos usuários a partir do controle de dados acontece porque há pouca segurança digital, que eu falei aqui, ó, evidência da falta de segurança digital, foi uma ideia que eu selecionei, e isso acaba gerando como consequência a criação de guetos culturais, que foi outra ideia que eu coloquei aqui, né, no meu levantamento ali a partir do texto motivador. Percebam que eu pensei em tudo isso a partir do texto motivador. Então, isso aqui gerou isso aqui, tá? Para vocês verem como uma boa leitura de um texto motivador pode criar uma redação boa para vocês, né? E aí, aqui em negrito, como eu sempre sinalizo para vocês, estão os argumentos já numa tese explícita, né? E aí eu coloquei o argumento 1, é justamente o tópico frasal desse primeiro parágrafo de desenvolvimento, né? Vai ser a pouca segurança digital das empresas poder para manipularem seus usuários. E aí o repertório que eu pensei para cá foi justamente o documentário lá da Netflix. Podia ser até o Dilema das Redes, mas eu acho que o Privacidade Hackeada tem mais a ver com isso que eu estou falando. Né, que é esse documentário do Netflix que eu trouxe. O meu argumento 2 vai ser que os guetos culturais gerados por essa manipulação criam cenários de ódio diferente, e eu não coloquei nenhum repertório, porque eu acho que aquele repertório ali já é o suficiente para mostrar a força argumentativa e me garantir os 200 pontos na segunda competência. Né? Então, aqui, nesse segundo argumento, eu fico mais à vontade para fazer uma fundamentação menos engessada, menos baseada em alguma área do conhecimento. E o que eu colocaria de fundamentação nesse segundo argumento? Eu falaria justamente do processo eleitoral de 2018, né, que foi um processo eleitoral muito marcado por esse ódio diferente, ódio a quem pensa diferente, né? As pessoas brigaram muito nas redes sociais, se excluíram por conta dos posicionamentos diferentes. Isso pode ser uma boa fundamentação, tá? Tudo é a forma como vocês colocam. E aí a conclusão é justamente a proposta de intervenção que vai abarcar esses dois problemas que foram apresentados. Eu não fiz uma proposta estruturada porque não é o foco da aula no momento. Tá? O foco é justamente construir uma argumentação a partir de um texto motivador e de uma boa leitura e uma boa interpretação de um texto motivador. Ficou alguma dúvida? Alguma questão? Querem fazer algum comentário? Ou não? Tudo bem? Acho que eu já até falei demais aqui. Não, falou não. Pode falar. Fica à vontade. Karine, quer falar? Não, professora, eu falei que eu não tenho dúvidas. Maravilha. Quer falar, Renan? Pode falar. Não, pior que agora não tem nada na cabeça, não. Mas, Não, assim, só tudo bem. para integrar mesmo, vejam o Dilema da Rede, que é realmente muito bom, necessário. Esse do REC eu não cheguei a ver. Lembrei até agora de uma coisa também, que a gente estava falando sobre a falta de segurança.
teve vários casos que tiveram relevância mundial, né? Como, por exemplo, o caso do Facebook, que o Mark Zuckerberg teve até que dar depoimento legal, né, em Sim, na tribunal nos Suprema Estados Unidos. Corte. Sim. E teve o caso também, eu não lembro agora qual era o aplicativo, mas aquele aplicativo que trocava o nosso rosto, né? Ficou modinha uns anos atrás, também teve vários problemas em questão Sim. de segurança das redes, até nos termos da própria rede, não era nem questão de hack nem nada. Sim, exatamente. Então, é um problema muito, sim, muito contemporâneo, né? Porque isso acontece toda hora. É que às vezes a gente nem sabe desses vazamentos. Mas isso acontece com muita frequência, né? Às vezes eles conseguem controlar de tal forma que não vaza. Teve um exemplo também bem recente, é um banco que está todo mundo apaixonado, que um monte de gente tem, é o Nubank. O Nubank teve problema de vazamento de dados, né? Então, isso aí é um problema que a gente tem que enfrentar, né? Contemporaneamente, isso vai assolar a gente para sempre, eu acho, né? Desde que a gente viva nesse mundo virtual, a gente está sujeito a isso, é a gente usar essas ferramentas de forma responsável, né? Então, concluindo, a gente tem a proposta de redação para ser entregue até hoje, que eu só recebi a do Renan. Gente, vou falar assim do fundo do meu coração com vocês. Escrevam a redação. Ah, eu não sei fazer direito, eu estou inseguro. Vocês precisam praticar, precisa começar de algum lugar. Eu sei que não é fácil, que tem gente que tem muita dificuldade, que tem medo de encarar aquela página em branco, mas a minha ideia é sempre que vocês vão perdendo esse medo. Sabe, vocês agora, com essa conclusão aí na semana que vem do módulo 1, já tem condições materiais aí de aulas, de textos, de videoaulas para fazerem uma redação. Boa ou ruim, isso aí o tempo vai melhorando. Mas vocês precisam praticar. A redação só tem como você conseguir fazer se você praticar, tá? É prática. Treino, treino, treino e não adianta. Professora, eu vou entregar a minha hoje. Eu acredito que o medo dos demais é o medo de fazer errado, né? E como a senhora mesmo falou, a redação, para ser o mais assertivo possível, tem que ter a prática, né? Senão a gente não sai de lugar nenhum, né? Não vai para lugar nenhum. Então, eu gosto muito de escrever. Eu adoro ler, gosto de escrever, mas na hora de fazer a redação exatamente como tem que ser feita, como eu falei na aula anterior, de argumento vazio, né? Que é o meu caso, eu preciso melhorar e eu vou melhorar. Né? A senhora deu todos os meios para que eu possa alcançar meu objetivo o mais rápido possível, mas dentro do meu caminhar, né? Tudo vai depender de mim. Exatamente. A gente dá as ferramentas, né? O nosso papel, meu e dos outros mediadores todos, é dar as ferramentas e prestar todo o auxílio que for necessário para vocês usarem essas ferramentas, mas vocês precisam usar. Essa é a questão fundamental, tá? Então, como eu sou uma pessoa legal, como a gente está no meio de uma pandemia, como todo mundo está cansado, a gente já está chegando no final de agosto, o segundo semestre sempre é mais arrastado, eu vou estender para mais uma semana, tá? Até sábado que vem. Quem conseguir me entregar, por favor, entregue, porque é assim que vocês vão tirar a maior nota possível no Enem. Praticando, dando o melhor de vocês, e o melhor de vocês já é o suficiente para a gente começar a trabalhar, tá? Não se preocupem em 1000. Eu tenho que tirar 1000. Não, não é assim. Ninguém começa do 1000, né? A gente começa do 600, aí vai subindo para 800, para 960, chega no 1000, né? Professora, uma situação que aconteceu comigo, que teve um tempo, foi o quê? Em 2008. Tem aqueles cursos de extensão da UFRJ e tinha tinha um curso lá de EJA, né? Educação de Jovens e Adultos, e precisaria para fazer o curso uma redação. Teria que fazer uma redação, né? Voltada para esse público. E eu cheguei lá e fui, né, toda empolgada, cheguei lá, 40 vagas. Aí tava assim, externos e eu ia lidar também com os calouros, ia lidar com
esqueci outro nome que fala. Os que estavam entrando de início e tal, eu falei, caramba, será que eu vou lidar com essas pessoas? Será que eu vou conseguir? Eu acabei de terminar o meu normal, será que eu vou... Falei, seja o que Deus quiser, eu vou fazer. Fiz a redação, dentro de uma semana eles entraram em contato dizendo que eu tinha conseguido ficar entre os 40. Gente, aquilo dali pra mim foi tudo, ou seja, se eu não tivesse me disponibilizado a tentar pelo menos, eu não teria tido aquela experiência que eu tive. Sim. Escrever abre muitas portas pra gente. No caso, a gente está falando de redação de vestibular, mas saber escrever bem possibilita muitas coisas. Tem gente que vai estudar no exterior só porque escreveu uma boa carta. Vou dar só para a gente finalizar, vou dar um exemplo de algo muito legal que aconteceu comigo. No final de 2019, né, antes da pandemia começar, eu não sei se vocês sabem que existe o Festival de Cinema de Cannes, né? E o Festival de Cinema de Cannes, para quem gosta de cinema, é o festival para se estar, né? Eles fizeram uma seleção no mundo inteiro para jovens, acho que era de 16 a 25 anos, enviarem cartas falando da relação deles com o cinema. Tinha que ser em inglês, naturalmente, né? E eu falei, eu vou mandar, né? Despretensiosamente. Enviei uma história, enfim, contando e tal, escrevi. E os selecionados por eles ganhariam o direito de estar no Festival de Cannes de 2020, né? Que seria do ano passado. Eu escrevi sem a menor pretensão. Passou um tempo, né, lá em janeiro, mais ou menos, já estava começando esse burburinho de pandemia. Eles enviaram os resultados e eu acabei conseguindo. Se não tivesse tido a pandemia, eu tinha ido lá no Festival de Cannes por conta de uma carta que eu escrevi. Né? Então, para vocês Que verem maneiro! como Que escrever abre portas para gente. Né? Espero que a senhora consiga ir quando tiver o próximo, né? Pois é, mas aí eu acho que eu vou ter que fazer de novo. Minha vaga já foi. Não, tem que valer, tem que valer. Tem que valer. A gente faz um mutirão, professora. A gente vai lá. Vai todo mundo escrever pra todo mundo aprender inglês e francês. Subir a hashtag no Twitter. Vou lá, vou xingar muito no Twitter. Isso aí, me apoiem para eu conseguir ir depois disso tudo. Tá? Não, mas é só para exemplificar como é importante vocês escreverem, como escrever abre muitas portas. Tá? Então, escrevam, porque vocês não estão aprendendo a fazer redação só para o vestibular, vocês estão exercitando a escrita de uma forma geral que pode abrir muitas portas para vocês também, tá? Então é isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Nada, professor, só agradecer pela aula mesmo, que a aula foi maravilhosa. Sempre é assim. Isso aí, Renan. Show de bola. Obrigada, gente. Tchau, professora. Bom final de semana. Tchau, gente. Um beijo. Tchau, Bom Sofia. Fim de semana. Gente, bom fim de semana.